Olá, meu nome é Matheus Dias, sou aluno do curso de Sistemas de Informação da UEG, Unidade Universitária de Posse, e hoje estarei trazendo esse trabalho para a disciplina de Arquitetura de Computadores, tal disciplina ministrada pelo professor Roberto. Esses são alguns dos integrantes do meu grupo, o Lucas Matheus, o Vitor Luca e eu. Hoje estaremos trazendo os conceitos fundamentais sobre o pipeline. O que é o pipeline? Então, o pipeline nada mais é do que uma técnica de implementação de processadores. Tal técnica permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. Ou seja, o pipeline basicamente ele acaba subdividindo em etapas esse processamento, podendo colocar mais de uma instrução para ser executada simultaneamente, né, de acordo com os recursos disponíveis. Quanto mais recursos disponíveis pelo hardware, mais tarefas simultaneamente serão colocadas para ser executadas em paralelismo. Por que usar o pipeline ou por que usam o pipeline em arquiteturas de computadores? De modo geral, o pipeline acaba reduzindo o tempo de execução das instruções da CPU. E como todos nós já sabemos, redução de tempo em computação é indispensável. E ainda mais que o pipeline acaba executando várias tarefas simultaneamente, usando recursos diferentes, ele até acaba viabilizando e utilizando melhor os recursos disponíveis no hardware. Velocidade e pipeline. Como já foi dito, o pipeline nada mais é do que uma técnica de implementação de processadores. Ele não é um turbo. O pipeline não garante aumento de desempenho ou nada assim. Apenas com a técnica ele reduz, de modo geral, o tempo de execução das tarefas. Com a evolução da tecnologia, o tempo de execução é uma das características mais importantes, porque os usuários estão cada vez mais impacientes, né? E o pipeline surgiu para sanar os problemas das arquiteturas de computadores, ainda mais em arquiteturas mais complexas, né? Sugerindo um processamento em paralelo, para assim obter um ganho maior na questão de tempo de execução de modo geral. Então, aqui vou dar um exemplo. Vamos supor uma lavanderia em que cada etapa possa ser realizada em 30 minutos. Então vai demorar 30 minutos para colocar a roupa na máquina de lavar, né? Então vai lavar a roupa ali em 30 minutos. Depois dela ser lavada, ela vai ser colocada na máquina de secar a roupa, vai ser mais 30 minutos. Depois vamos passar o ferro, né? Mais 30. E por último arrumá-la no armário, mais 30 minutos. Aqui um exemplo gráfico. Então, como já foi dito, né? 30 minutos aqui, lavando, secando, passando e guardando. Só nessa tarefa demoraria 2 horas. Aí, só depois de terminar toda a tarefa, todo esse ciclo, que passaria para o ciclo seguinte, que demoraria 2 horas. Enfim, esse é um exemplo sem o pipeline. Agora vamos ver um exemplo com o pipeline. Então, com o pipeline, na primeira etapa, onde ele está, quando ele começa a lavar, aí ele termina de lavar, que são 30 minutos, passa para a etapa B, onde ele iria secar. Então, em paralelo, com outro recurso, já começa a lavar outra roupa, e assim por diante. Quando a tarefa está passando, a B está secando, e com outro recurso, a tarefa C começou a lavar outra roupa, e assim por diante, em um verdadeiro paralelismo. É importante ressaltar também que ele não reduz o tempo de cada etapa em si. Por exemplo, que são 30 minutos para lavar, 30 para secar, 30 para passar, 30 para guardar. Ele não reduz esse tempo. Ele reduz o tempo geral. Fazer uma comparação rápida com o pipeline e o sem pipeline.
qual a questão do tempo que iria demorar sem o pipeline, e com o pipeline realmente é significativo o tempo ganho. Então, aqui vou apresentar outro exemplo, onde nesse exemplo, para preparar sanduíches, né, são consideradas 3 etapas, e cada etapa são consideradas 10 minutos, ou seja, 10 minutos para preparar o pão, 10 minutos para o recheio, 10 minutos para montar o sanduíche. Vamos lá. Então aqui temos 2 funcionários, né? Onde o funcionário 1 vai preparar o pão, né? Depois de preparar o pão, vai preparar o recheio mais 10 minutos, depois montar o sanduíche mais 10 minutos. O funcionário 2 vai montar outro sanduíche. Acontece o seguinte, que o funcionário 2 só vai começar a montar o outro sanduíche quando o funcionário 1 terminar de montar o primeiro sanduíche. E isso realmente atrasaria muito o serviço. Demoraria 1 hora para montar 2 sanduíches, né? Vamos para um exemplo com o pipeline. Com o pipeline, o funcionário 1 ainda demoraria 10 minutos para preparar o pão, 10 minutos para preparar o recheio, 10 minutos para montar o sanduíche. Até aqui ainda continuaria a mesma coisa. O que muda é quando o funcionário 1 estaria preparando o recheio, o 2 já começaria a preparar o sanduíche dele, já começaria preparando o pão, e quando o 1 estivesse montando o sanduíche, o 2 já estaria preparando o recheio, e o que demoraria 1 hora, agora demorou apenas 40 minutos. Então, vamos a algumas considerações. O tempo para cada instrução é o mesmo, com ou sem pipeline, como no exemplo do sanduíche. Não importa se é com ou sem pipeline, ele demorou os 10 minutos em cada etapa do preparo do sanduíche. O sem pipeline também demorou os mesmos 10 minutos. Potencialmente, com o pipeline, ele é 3 vezes mais rápido do que um processo que não usa o pipeline. O conceito multicores acaba sendo viável por isso, porque quanto mais processadores disponíveis, né, maior vai ser a distribuição de recursos, né, e assim conseguindo um paralelismo maior, né, onde colocaria mais tarefas em paralelo. E essa foi a nossa apresentação sobre alguns conceitos fundamentais do pipeline.